que você abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 16. Capítulo 16 do livro do Gênesis. Glória a Deus. Capítulo 16 do livro do Gênesis. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos ler a partir do versículo de número 6. Glória a Deus. Gênesis capítulo 16, a partir do versículo de número 6. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu acredito que vocês acharam aí. Glória a Deus. Então nós vamos ler atenciosamente. E eu convido você então a ler conosco, que diz assim: Mas Abraão ponderou: Pois bem, tua serva está em tuas mãos, faze-lhe como melhor te parecer. A partir desse momento, Sarai passou a maltratar sua serva de tal maneira que Agar fugiu. Contudo, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e indagou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ao que ela declarou: Fujo da presença de minha senhora Sarai. Então o anjo do Senhor orientou-a: Volta para tua senhora e sê-lhe submissa. O anjo do Senhor lhe prometeu: Eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal maneira que não será possível contá-la. E o anjo do Senhor concluiu: Estás grávida e darás à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Ismael, porquanto o Senhor te socorreu em teu sofrimento. Contudo, ele será como um jumento selvagem do deserto. Ele lutará contra todos e todos guerrearão contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus parentes. Ao Senhor que lhe falou, Agar deu este nome: Tu és El-Roi, o Deus que me vê. Pois Deus havia falado com ela e ela questionara a si mesma: Teria eu visto aquele que me vê? É por esse motivo que o poço que fica em Cádiz e Bered foi chamado de Beer-Lahai-Roi, poço daquele que vive e me vê. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer a leitura somente até esse lado, né? E eu gostaria de convidá-los aqui. Meditemos nessa noite, nesse texto que é muito rico para nós. E, inicialmente, eu estava me lembrando que todos nós estamos no período da declaração do imposto de renda e a maioria de nós, nessas ocasiões, a gente gostaria de ficar invisível. Não é muito comum que a gente queira aparecer, né, nesse momento. Então, a maioria gostaria de ficar invisível nesse momento que vem a declaração do imposto de renda, né? Eu vi um cidadão dizendo esses dias, né, que tem um pessoal aí querendo a volta do regime militar, mas se esconde de uma blitz, né? E a gente, em determinados momentos da vida, a gente quer se esconder. Quando a gente chega atrasado no evento, a gente procura chegar o mais disfarçado possível para não ser notado. Também, quando a gente está fazendo alguma coisa que não é uma coisa correta, a gente costuma não querer também aparecer. Isso me faz lembrar uma história que aconteceu há algum tempo atrás, bastante tempo atrás, na época que os crentes da Assembleia de Deus não podiam ir ao parque de diversões.
E tinha um senhor, já um pai de família, que ele tinha muita vontade de andar na roda gigante. E ele então armou assim um projeto para ele ir na roda gigante sem que as pessoas da igreja percebessem. E então, domingo pela manhã, normalmente os crentes vão para a escola bíblica e aquele homem então fez o projeto. Eu vou chegar lá em volta de 10 horas, os crentes já vão estar na igreja, eu dou aquela voltinha e quando eu sair a escola ainda não terá terminado. E então eu ando na minha roda gigante, ninguém vai ver, de forma que ele fez o projeto, né? E executou. Naquele dia, ele deu uma desculpa para não ir para a escola bíblica, e os crentes e os filhos dele, a esposa, todos foram para a escola bíblica. E aí ele esperou todo mundo entrar, todo mundo ele saiu de casa. Quando foi mais ou menos 10 horas, ele estava no parque, pagou o ingresso, subiu na roda gigante e deu a primeira volta, mas quando ele estava dando a segunda volta, faltou energia na cidade. O parque de diversões deu um problema e a roda gigante deixou ele preso na parte superior da roda. E então ele ficou ali pedindo a Deus que aquela energia voltasse para ele descer o mais rápido possível. Mas, por uma ironia, ele acabou que, ao terminar a escola, ele estava lá de cima, vendo todo mundo sair da igreja. Dava para ver os irmãos saindo da igreja, as crianças na frente. E, para surpresa dele, de repente, uma criancinha olhou para cima e reconheceu. E, com a espontaneidade que é comum às crianças, ela apontou para a roda gigante e disse: olha ali, o irmão fulano de tal. E então, aquele ato que era proibido para aquele irmão ficou do conhecimento de toda a congregação. Então, muitas vezes, a gente procura se esconder para fazer alguma coisa que não deve. Mas, quando a gente está passando por um momento de dificuldade, por um aperto, às vezes a gente vai na estrada e dá um prego, um pneu fura e você não tem um estepe, ou coisa semelhante, você fica pedindo a Deus que passe alguém conhecido para lhe ver, para lhe dar assistência. E na história que nós acabamos de ler, nós gostaríamos de destacar os personagens dessa história, os 3 personagens principais. Então, nós, no livro de Gênesis, vemos a história de Abrão. Começa com esse nome, Abrão. E ainda, nessa altura da história, ele continua sendo Abrão. Ele continua sendo pai das alturas. E Abrão é um dos personagens. A outra personagem é sua esposa Sarai, que ainda se chamava Sarai. E a outra personagem é Agar. Abrão e Sarai eram os patrões, eram os proprietários de Agar, que era uma escrava. E a Bíblia mostra esses 3 personagens. Na verdade, em alguns momentos, Sarai é chamada de serva, Maide. E em outros momentos ela é chamada de slave, de escrava. E a gente vai perceber que a Bíblia tinha registrado a promessa de Deus na vida de Abrão. Abrão foi um homem que obedeceu a Deus, saiu da terra de Ur dos Caldeus, e Deus então abençoou grandemente a sua vida. E Abrão fez patrimônio, ele fez um grande patrimônio. E a Bíblia registra que um certo dia o Senhor apareceu a Abrão e tinha cumprido muitas promessas na vida dele, mas Abrão se queixou de Deus. Então, Deus ouviu a queixa de Abrão. E qual era a queixa de Abrão? Abrão estava queixoso porque ele não tinha filhos. Ele já tinha 70 e tantos anos, em torno de 70 anos, né? E não tinha filhos. E a Bíblia Sagrada diz então que Abrão recebeu de Deus uma promessa para que ele tivesse filhos. E Deus fez aquela promessa para Abrão, e naturalmente Abrão e sua esposa compartilharam dessa promessa. E ao longo do tempo,
eles aguardaram o cumprimento dessa promessa. Os irmãos imaginem, quem recebe a promessa de gerar filhos, fica aguardando naturalmente com um relógio bem atento, né? Porque de forma natural nós sabemos que as mulheres têm o seu período de fertilidade. E Sara, então, ela tomou a atitude de dar uma ajuda, né? Uma ajuda a Deus no cumprimento da promessa, porque ela tirou algumas conclusões. Mas eu gostaria, nessa ocasião, de mostrar para cada um de nós que homens e mulheres bons e honrados, cheios de fé e de boas obras, também agem mal e também ferem pessoas. Eu gostaria também que nós olhássemos para essa história para que nós percebêssemos que Deus é aquele que vê os feridos, é aquele que ouve o necessitado, é aquele que não despreza os abatidos, os cansados. Então, a gente percebe que o Senhor age de uma maneira muito especial na vida desses três personagens. E nós vemos que algumas pessoas que nós conhecemos aguardam o cumprimento das promessas de Deus, e essas pessoas muitas vezes esperam anos para que haja o cumprimento de uma promessa. Quantas pessoas nós conhecemos que aguardam há anos a conversão de um familiar? Quantas pessoas nós conhecemos que aguardam há anos o cumprimento de uma promessa? Deus, por vezes, prometeu para alguém uma promoção, um emprego, prometeu para alguém uma casa, um bem, né? E as pessoas vão guardando aquela promessa. E, infelizmente, existem algumas pessoas que acham que Deus está demorando, né? Deus não está lembrado daquilo que prometeu, ou às vezes começa a duvidar se foi mesmo Deus que prometeu aquilo. E aí, quando as pessoas acham que o caminho de Deus é muito longo, às vezes eles querem optar por um atalho. Às vezes as pessoas esquecem alguns princípios da palavra de Deus que nós precisamos observar. Eu acredito que cada um de vocês, cada um de nós, temos promessas de Deus. Então, se Deus nos fez uma promessa, a Bíblia diz que Ele é fiel. Ele tem prazer em cumprir aquilo que nos diz. Mas nós somos pessoas que têm uma facilidade muito grande de esquecer. E também nós, às vezes, esquecemos o que é da vontade de Deus de fato. A Bíblia Sagrada diz que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. E a Bíblia também diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Muitas pessoas têm deixado o caminho de Deus para pegar determinados atalhos, porque eles acham que esse caminho é direito, que esse caminho é bom, mas esses atalhos normalmente conduzem à morte, conduzem à destruição. E naturalmente o tempo desgasta, o tempo prova, o tempo faz com que as pessoas sejam aprovadas ou reprovadas. E muitas vezes nós esquecemos facilmente aquilo que Deus nos prometeu. Esquecemos também que Deus prova os nossos corações. Em Provérbios, capítulo 17, e versículo 3, diz que o crisol é para a prata, o forno é para o ouro, e o Senhor prova o coração do homem. Se você quer saber se alguma coisa realmente é ouro, então você coloca aquele ouro no forno. Se você quer saber se um determinado metal é prata,
você o submete à prova do crisol. E o coração do homem, Deus prova os corações dos homens. Deus prova o meu coração e prova o seu coração. E é preciso que a gente lembre que o Senhor, Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que nos ajuda a vermos melhor aquilo que nós não conseguimos. E quando a Bíblia diz, no capítulo 16, no versículo do 1 ao 2, a Bíblia descreve a situação que nós lemos no dia de hoje. Começa a descrever a situação que nós lemos no dia de hoje. Porque fala que a mulher de Abraão, Sara, não lhe dera filho, mas ela tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai propôs a Abrão: ouve, eu te peço, o Senhor não permitiu que eu desse à luz, portanto, toma minha serva, talvez por intermédio dela eu venha a ter filhos. E Abrão atendeu à sugestão de Sarai. É preciso que a gente veja as duas propostas aqui de Sarai. Sarai disse assim: ouve, eu te peço. E ela disse assim: o Senhor não permitiu que eu desse à luz. E a segunda afirmação dela foi: toma minha serva. É preciso que a gente lembre que toda proposta, toda afirmação, toda história, ela precisa ser provada. Ela precisa ser averiguada, ser examinada. E as pessoas dizem que o sábio Sócrates, um filósofo da antiga Grécia, foi procurado por uma pessoa, e essa pessoa, muito ciosa de contar o que tinha para aquele homem, aquele sábio, a pessoa foi contar e ele disse: não, espere um momento, antes de você contar, eu gostaria de submeter essa sua história a 3 peneiras. E você já deve ter ouvido falar dessas peneiras. A primeira peneira é a peneira da verdade. Será que é verdade o que você vai me contar? Porque se não for verdade, eu não quero continuar a nossa conversa. Se for verdade, vamos passar pela peneira da bondade. Isso é uma coisa boa, vai trazer benefícios para nós, para mim, para você, para as outras pessoas, porque se não for trazer benefício, é melhor que você não me conte. E a terceira peneira, a peneira da necessidade. É realmente necessário que eu saiba disso? É realmente necessário que você me conte isso? Então, parece que Abrão e Sarai não usaram essas peneiras. E nem tampouco usaram aquilo que eu chamo a peneira do apóstolo Paulo. Para averiguar se alguma coisa é da vontade de Deus, a gente precisa passar pela peneira da bondade. Isso é uma coisa boa realmente, é uma coisa agradável, é uma coisa perfeita. Foi isso que Paulo escreveu aos Romanos, falando sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é perfeita. Então, se aparece uma proposta que não se adequa às peneiras da vontade de Deus, então a gente vai ver que essa proposta não é da vontade de Deus, e então ela não deve ser aceita. E a segunda proposta de Sara foi: toma minha serva. Havia, naquela época, uma prática dos povos, ao redor dos povos da Mesopotâmia. Isso era previsto no Código de Hammurabi, isso era previsto nas tábuas de argila de Nuzi. 2 povos que estavam ali povoando aquela região da Mesopotâmia. Mas a Bíblia mostra que nós devemos buscar a vontade de Deus. Não devemos buscar aquilo que o mundo busca. Não é porque está na moda, não é porque o mundo está fazendo que nós deveremos fazer. Não é porque todo mundo faz que nós devemos fazer. Nós devemos nos submeter à vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Então, infelizmente, Abrão e Sara, eles não se colocaram, na vontade de Deus. Um outro aspecto a ser considerado é que o fato
de a promessa de Deus estar sendo aguardada por nós há algum tempo, não quer dizer que o Senhor não vai cumprir a sua promessa. Na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3 e versículo 9, ele diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa. O Senhor não retarda a sua promessa. Às vezes, irmãos, a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. Eu sempre gosto de falar do exemplo da lagarta e da borboleta. Eu era criança e eu via que havia um processo muito especial que a lagarta se transformava numa borboleta. Então eu fiquei observando. A lagarta virou aquele casulo e eu estava ansioso de ver a borboleta voar. E aí, quando eu vi que o casulo estava se abrindo, eu consegui ver as asas da borboleta. Ao invés de esperar o tempo adequado, o que eu fiz? Eu fui abrir aquele casulo. E para minha decepção, aquela borboleta saiu viva, mas não conseguia voar. Porque às vezes o nosso braço, a nossa força, ao invés de fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, às vezes nós estragamos. Existe sempre, nós acreditamos, uma parte que nos cabe fazer. Mas a parte de Deus, a Ele cabe, não cabe a nós. Quando Jesus vai fazer alguma coisa, Ele estabelece o que nós devemos fazer. Mas aquilo que Ele faz, é Ele quem faz, não somos nós que vamos fazer. Então, é preciso que a gente saiba que existe o tempo para todas as coisas, é isso que nos ensina Eclesiastes. E a Bíblia diz que até uma herança antecipada não tem um fim abençoado. É muito bom, né, receber uma herança, né? Mas uma herança antecipada, antes que o seu pai morra, antes que a sua mãe morra, normalmente não tem um fim abençoado. Então, Agar engravidou e começou a olhar Sarai de forma arrogante e de forma desprezível. Eles haviam desprezado a vontade de Deus e haviam também duvidado da promessa de Deus. E seguiram segundo o seu braço mortal, segundo os seus próprios desejos. Eles continuaram o projeto que era deles, não era de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado, porque às vezes a gente faz as coisas e diz: Senhor, abençoa, quando na verdade nós deveríamos buscar: Senhor, eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo. Então, por sua vez, Sarai se queixa para Abraão, Abraão se responsabiliza, aliás, Sarai responsabiliza Abraão, dizendo que ele era culpado, e Abraão lava as mãos e coloca Agar nas mãos de Sarai. E a Bíblia diz que Sarai, então, maltrata a sua criada, a sua serva, a sua escrava, aflige Agar, e a Bíblia diz que Agar foge. E como nós estamos falando de 3 personagens, nós gostaríamos de ouvir você, né? De pelo menos você aí em pensamento na sua casa, quem são os culpados dessa história, desta pequena tragédia, né? Sarai é culpada, Abrão é culpado, Agar é culpada. Então vamos fazer uma análise, vamos ver quem errou. Se Sarai, se Abrão, se Agar. Começando por Sarai, nós podemos dizer que ela errou porque ela descreu das promessas de Deus. É preciso, irmãos, a gente lembrar que a promessa de Deus não é iogurte que tem prazo de validade. Quando Deus nos faz uma promessa, não interessa o tempo que passar, Ele vai cumprir essa promessa. Eu costumo contar a história de um casal que tinha um filho, tinha vários filhos, mas um desses filhos, eles tinham um sonho. Tinha um sonho que esse filho se formasse em direito. E esse casal faleceu e não viu o filho formado em direito. Mas depois que eles faleceram, começou a ter universidade em toda esquina, né? E aí ele fez um desses concursos, uma dessas provas fáceis,
entrou na faculdade, pagou a faculdade e se formou, bacharel em direito. Aquele casal não viu, mas a Bíblia cumpriu na vida deles, que diz assim, a promessa que diz, agrada-te do Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Então, é muito importante nós nos lembrarmos que a promessa de Deus nas nossas vidas não tem prazo de validade. Seja lá quantos anos fizer que Deus nos fez uma promessa, se foi o Senhor que prometeu, ela vai se cumprir, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que nos diz. Louvado seja o nome do Senhor. Também podemos dizer que Sarai errou porque seguiu o caminho do mundo. A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então Sarai se colocou naquela condição de seguir, não o que Deus estava querendo para a vida dela, mas o que era costume da época. Se hoje o costume das pessoas é desobedecer a Deus, é adotar práticas abomináveis, eu e você precisamos aborrecer essas práticas. Nós estamos vivendo uma época do politicamente correto, e as pessoas querem que você engula tudo que vem para você aplaudir aquilo que Deus não aplaude. E existem pessoas que deixam de agradar a Deus para agradar os homens. É importante nós nos lembrarmos que Paulo estava preso e então ele fez menção de que era cidadão romano e as autoridades vieram e advertiram, Pedro estava preso, as autoridades vieram até eles, soltaram eles e disseram, olha, eu vou soltar vocês, mas vocês não falem mais nesse nome de Jesus. E aí Pedro disse, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, mesmo que você não tenha o ibope que as pessoas gostariam que você tivesse, mas é melhor nós obedecermos a Deus. É melhor nós estarmos ao lado do que diz a Bíblia. Mesmo que a televisão diga tudo contra nós, que os nossos amigos nos recriminem, mas importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Podemos dizer também que Abrão errou, em primeiro lugar, porque ele não exerceu o seu papel de liderança. Ele seguiu o mesmo mau exemplo de Adão. Os irmãos lembram lá de Adão, quando a Eva chegou para ele, e ele, ao invés de liderar, ele foi simplesmente fazer o que Eva estava propondo. Então, ele seguiu esse mau exemplo, ele não assumiu o seu papel de líder, e Abrão foi cobrado logo em seguida, porque quando o problema aconteceu, Sarai procurou Abrão e disse, olha, essa serva que a minha serva está grávida, ela está zombando de mim, ela está fazendo pouco caso da minha pessoa. Então, a fatura chega quando nós erramos, quando nós não observamos a vontade de Deus, a fatura chega. Se eu vou semear alguma coisa, eu vou colher essa coisa. Então, é preciso que a gente lembre que a palavra de Deus ensina que uma das coisas que mais atormenta é quando uma serva fica no lugar da sua senhora. Então, eles não observaram a palavra de Deus, então ela se sentiu tão senhora quanto Sarai. Então, eles, Abrão e Sara, eles estão na galeria dos heróis da fé. Se você for lá em Hebreus, capítulo 11, então você vai ver eles dois lá sendo citados na galeria dos heróis da fé. No entanto, os seus erros estão registrados para o nosso ensino. E nós também não podemos dizer que Agar foi correta. Agar também errou, pois usou de arrogância e afrontou a autoridade de sua proprietária. Sem dúvida nenhuma, haviam vários problemas naquela família, naquela casa. E como resolver aqueles problemas? Qual foi a atitude de Abrão? Lavou as mãos. Abrão simplesmente disse, eu entrego Agar nas suas mãos. E Sarai, recebendo essa incumbência, qual foi a atitude dela? Começou a oprimir
aquela que era mais fraca, que estava numa situação de mais fraca porque era escrava, era mais fraca porque estava numa situação de gravidez, e Agar. Agar também tentou resolver o problema fugindo. Mas é preciso, irmãos, que a gente lembre costumeiramente. Vamos lembrar das promessas de Deus. Quando há promessas de Deus, o nosso Deus entra em ação. O nosso Deus é um Deus poderoso. E quando Ele nos faz promessas, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos diz. Portanto, nós precisamos lembrar que havia uma promessa que Deus havia feito a Abrão. Se você tiver com a Bíblia aí, você vai abri-la lá no capítulo 12. E no capítulo 12 foi quando o Senhor chamou Abrão, lá na terra de Ur dos Caldeus, mandou que ele saísse da terra, da parentela. Então, no versículo 2 e 3, diz assim: Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, serás tu uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos da face da terra. Irmãos, vamos lembrar de uma coisa importante. Aquela serva era de Abrão. Aquela serva tinha no seu ventre um filho de Abrão. E aí, irmãos, quando há promessas de Deus, o Senhor entra em ação. E foi exatamente isso que aconteceu. A Bíblia registra, então, que a serva de Sarai, Agar, ela se sentiu oprimida e ela fugiu, mas Deus agiu na vida dela. A Bíblia diz: contudo, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. Então, Sarai tinha fugido para o deserto, estava perto de uma fonte, e o anjo, enviado por Deus, fez a ela 3 perguntas. Fez a ela, melhor dizendo, algumas colocações. A primeira foi, ele chamou Agar, dizendo: Agar, serva do Senhor, ou serva de Sarai, perdão. Agar, serva de Sarai. A segunda foi: de onde vens? E a terceira foi: para onde vais? Alguém pode dizer: mas por que o anjo perguntaria isso, já que Deus é onisciente? Mas quem precisava ouvir isso, quem precisava ouvir essas verdades e pensar sobre essas perguntas ou sobre essas respostas, era Sarai. Somos eu e você que precisamos nos ver como somos e termos consciência de onde estamos vindo e para onde estamos indo. É essencial que nós saibamos quem nós somos. E é essencial que nós saibamos quem nós somos através da visão que Deus tem de nós. Uma visão que não tem subterfúgios. Então, qual era a realidade de Agar? Ela era serva de Sarai. Mas ela tinha fugido, mas ela continuava sendo serva de Sarai. Qual é a nossa realidade? Como é que nós estamos no dia de hoje? Então, nós precisamos saber quem nós somos, nós precisamos ver como nós somos. Então, o Senhor usou o anjo e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela então começou a responder. Ela não podia contestar. Ela não podia dizer diferente do que era a realidade. Ela realmente era serva de Sarai. E a única resposta que ela tinha para as outras 2 perguntas era: fujo da presença de minha senhora Sarai. Muitas vezes, irmãos, nós nos encontramos oprimidos. Nós nos encontramos de tal forma oprimidos que nós agimos como loucos. Sabia que em Eclesiastes capítulo 7, versículo 7, o sábio Salomão diz assim: há muita opressão, faz até o justo endoidecer? E é preciso
que nós tenhamos sabedoria para não agirmos como loucos. Diante da muita opressão, nós precisamos ir para os pés do Senhor. Nós vemos que Agar não agiu com sabedoria. É preciso nós lembrarmos que ela era uma mulher grávida. Como é que uma mulher grávida sai andando sem rumo, sem destino, caminhando num deserto cheio de perigos? Mas é preciso que a gente lembre que mesmo quando nós agimos impensadamente, nós precisamos também lembrar, e eu volto a dizer, existem promessas de Deus na vida de Abraão. Existem promessas de Deus na nossa vida. E a gente precisa se conectar com essas promessas. A gente precisa receber um veio para essas promessas se cumprirem nas nossas vidas. Então, diante daquela situação, nós vamos ver como foi que Agar se conectou com aquelas promessas. A gente vê que depois que ela falou isso para o anjo então trouxe para ela um grande desafio. Mas um grande desafio. Afinal de contas, o anjo disse a ela: volta para a tua senhora. Isso aí já foi demais. É justamente aquilo que a gente não quer. A gente às vezes foge dos problemas. A gente foge de quem está nos oprimindo. Mas no caso de Agar, e às vezes também no nosso caso, é preciso voltar. Porque não adianta nós colocarmos a sujeira para debaixo do tapete. Não adianta nós sairmos de algum lugar onde nós estamos sem resolvermos os problemas que precisam ser resolvidos. Porque mais cedo ou mais tarde, eles estarão nos acompanhando. Nós sentiremos. É aquele velho ditado que as pessoas dizem: onde o cachorro vai, as pulgas acompanham. Então, se nós temos pulgas no nosso cãozinho, nós precisamos fazer um tratamento nele. Não adianta ele mudar de casa, porque as pulgas vão acompanhá-lo. Então, antes de sairmos do lugar do sofrimento, da opressão, nós precisamos resolver esse problema da opressão. Nós precisamos tratar. Não é fácil. É muito difícil. Sabe, irmãos, quando a gente tem um tumor, aí às vezes a gente acha que passando certas pomadas, e aí ele vai se internalizando dentro do corpo. Então, quando ele começa a não dar mais aparência de que está ativo, existem pessoas que fazem de conta que ele não está ali, ele não está incomodando muito. Mas a gente sabe que quem tem um tumor, ele precisa espremer aquele tumor. Ele precisa tirar aquele que a gente chama de carnegão. Enquanto ele não tirar aquilo, ele vai estar com o corpo inflamado, com o corpo comprometido. Então, a opressão, ela precisa ser tratada. Os problemas que nós temos, eles precisam ser tratados. Nós precisamos voltar para onde nós estávamos sendo oprimidos, tratar o problema, e então nós vamos nos submeter àquela situação para que nós experimentemos a bênção de Deus nas nossas vidas. Foi assim que o anjo disse: você volta para a tua senhora, você vai ser submissa a ela. E o anjo lhe prometeu: eu multiplicarei grandemente a tua descendência de tal maneira que não será possível contá-la. E o anjo, para provar que era o Senhor quem estava falando, ele disse: você está grávida, vai dar à luz um filho, e você vai chamar o nome dele de Ismael, porquanto o Senhor te socorreu em teu sofrimento. É preciso que a gente lembre que nós precisamos fazer conexão com a bênção do Senhor. E sabe qual é a conexão com a bênção do Senhor? É a obediência. Era preciso que Agar se colocasse novamente em obediência. Era preciso que Agar, para receber as promessas de Deus, se colocasse em obediência. A conexão da bênção tem como veículo a obediência. Então, Agar, melhor dizendo, se colocou ali
e ela disse assim: Tu és El Roi, o Deus que me vê. Pois Deus havia falado com ela e ela questionara a si mesma: Teria eu visto aquele que me vê? E eu gostaria nesta noite dizer a você, e também pregando para mim, nós precisamos lembrar que homens e mulheres honrados e cheios de fé e de boas obras, eles também podem agir mal e podem ferir pessoas. Mas Deus é aquele que vê o ferido, vê e ouve o necessitado e não despreza os abatidos e os cansados. Foi isso que o Senhor fez. E fez com que Agar voltasse. E Agar voltou e teve o seu filho. E isso não nos dá a garantia de não sermos mais afligidos. Nós vamos ver ainda que no capítulo 21, novamente Agar, dessa vez Agar não vai mais fugir, mas ela vai ser expulsa. E aí a situação é completamente diferente. Mas eu gostaria que você nesta noite se lembrasse dessas lições que nos são passadas pela palavra de Deus. E lembrasse sempre que por mais que alguém que é importante, que é forte, que é poderoso, nos aflija, por mais que essa pessoa seja honrada, por mais que essa pessoa seja o nosso irmão, por mais que essa pessoa seja uma pessoa de bem, mas se ela não observar a vontade de Deus, ela vai incorrer em erro. Se ela fizer aquilo que o mundo faz, ela vai incorrer em erro. Mas isso não nos dá o direito de sermos desobedientes. Nós precisamos nos colocar no local de sermos abençoados. E às vezes é preciso que a gente, ao invés de fugir, a gente se coloque novamente naquele lugar e trate o que precisa ser tratado. Então, meus amados, meus irmãos, eu não sei o que você passa. E nós estamos numa situação muito especial, porque eu vejo alguns aqui, mas outros eu não vejo, né? E eu tenho certeza que o Deus que nós estamos falando, o Deus da Bíblia, é o Deus que me vê, é o Deus que te vê. Ele vê o oculto e o escondido. Seja lá qual for a dificuldade que você está passando. A Bíblia diz que nós devemos voltar às primeiras obras. A Bíblia diz que nós devemos nos lembrar de onde caímos. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você. Então nós vamos orar mais uma vez. Vamos agradecer ao Senhor por sua vida, pela vida da sua família. E queremos pedir ao Senhor que abençoe, que você seja ministrado pelo Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos. Uma coisa excepcional que eu vejo nesse momento de distanciamento social é nós sabermos que Deus, Ele é de fato onipresente. Porque há pessoas nesse momento sentindo a presença de Deus. Há pessoas nesse momento sentindo o agir de Deus nas suas vidas. E eu não sei, eu não estou vendo, mas o Deus que me vê, o Deus que te vê, Ele está te vendo. Ele vê as tuas lágrimas, Ele vê o teu coração, Ele vê a tua súplica, Ele vê o teu arrependimento, Ele vê o teu desejo de viver uma vida nova. E Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que nos vê, o Deus, o El Roi, o Deus que vive e nos vê. Portanto, nessa hora, falemos com Ele, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, no nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer, porque Tu és o Deus que nos vê, onde quer que nós estejamos, em cada uma das casas, em cada um dos lares, ó Deus, em Ibaretama, em Sobral, em Canindé, em São Gonçalo, em Fortaleza, ó Deus, no Rio de Janeiro, em São Paulo, onde quer que as pessoas estejam, em Iguatu, em Acopiara, em Juazeiro,
Ó Deus, onde quer que as pessoas estejam, o Senhor as vê. Ó Senhor bendito, o salmista diz: onde me esconderei do Senhor? Se subir aos céus, o Senhor está lá. Se descer às profundezas da terra, o Senhor também está. Então, Senhor, nós sabemos que Tu és o Deus que nos vê. Assim, Senhor, nós agradecemos porque tem visto cada coração. Ó Deus, tem visto cada vida. Ó Deus, portanto, age poderosamente na vida de cada um deles, trazendo, Senhor Deus, uma renovação, uma restauração, um renovo, Senhor. Ó Senhor bendito, ouve a oração de cada um, ouve a confissão de cada um, o desejo de cada um, Senhor. Age, Senhor Deus, segundo a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor. Por graça e por misericórdia, age em nossas